É a semana mais importante do ano. O torcedor já não dorme direito pensando nesse confronto de quinta contra o São Paulo. E nós, aqui da Pachola, vamos te mostrar tudo sobre essa partida decisiva para o Imortal. É tudo ou nada. Bora buscar esse milagre? O pré-jogo começa às 6h30 da tarde, com muita informação, opinião e resenha. Depois tem a jornada mais pé quente, começando às 7h45 da noite. E quando a bola parar de rolar, tem entrevistas, coletivas e muita interatividade. A narração é de Luiz Felipe Macedo. Reportagem e interatividade são com Mário Godoy. E os comentários serão de Fabiola Tilly. Bora sacudir o povo azul com a Rádio Pachola. É o Grêmio, não adianta. Será que é a hype ou será que vai ser... Vamos nessa, tá começando o nosso Papão Pachola desta segunda-feira, todo mundo ligado, uma segunda-feira agitadíssima nos bastidores do Grêmio, teve entrevista coletiva de surpresa, né, porque a gente não imaginava, claro, momento do Grêmio, agora tudo que vier cara, não é surpreendente mais, né, tipo, Hoje foi anunciada uma entrevista coletiva do Denis Abrão por volta de 14h30. Entrevista essa que ocorreu às 16 e pouquinho ali, 16h05, 16h10. Então é um contexto muito nervoso, é um contexto muito estranho e de muita pressão nos bastidores do Grêmio. E muitas informações, gurizada, algumas que vocês sabem, outras que vocês não sabem. E a gente vai trazer aqui pra vocês no Papo Pachola desta segunda-feira. Sejam todos muito bem-vindos, rapaziada. E chama no like aí, porque a noite de segunda-feira promete uma semana decisiva, como vocês viram ali na chamada de Grêmio São Paulo. Na próxima quinta-feira, 8 horas da noite, o duelo de tricolores aqui na Arena, né? Grêmio contra São Paulo. Pré-jogo às 6h30, jornada às 19h45 ou 7h45, como preferirem, tá certo? E o nosso Papão Pachola vai até às 9 horas da noite, vocês sabem, na parceria de Banrisul. Chegou a Banrisul Famp+, uma nova linha de crédito do Banrisul em parceria com o Sebrae, focada na micro e pequena empresa. Você pode ter muito mais do que uma linha de crédito para capital de giro. Quer ver? Taxas a partir de 0,89 ao mês acrescidos de DI. Maiores prazos para pagamento. Capacitação empresarial através de soluções digitais e consultorias em diversas áreas. Acesse banrisul.com.br/famp e saiba mais, não é mesmo? @Lagata. Antes, desculpa, eu tava esquecendo os outros, não é só o Banri, né? Graças a Deus, não é só entre aspas, né? O grande Banrisul, mas além do Banri temos a KTO também. KTO.com, te registra lá pra dar uma brincada e fazer os seus palpites. Vocês sabem aqui o papo, né? O nosso promo code Pachola que te dá 20% do valor do teu primeiro depósito. E também Hub 23 Food Hall, o primeiro Food Hall de Canoas. Agora sim, gata, desculpa, me enrolei nos patrocinadores aqui. Boa noite, como estamos? Boa noite, passarinho, boa noite, Rada, boa noite toda a gremiçada. Eu não sei se boa noite é a forma certa de falar agora, né? Porque... E há muito tempo, né? Exatamente, há muito tempo. Só que eu acho que depois de sexta-feira me caiu a ficha de muita coisa. Vocês que trabalham comigo no dia a dia, vocês sabem que eu tentei acreditar muito nessa equipe do Grêmio, tentei acreditar muito no trabalho e na evolução do Grêmio. E, inclusive, até eu já estava recebendo um anti-ilude porque vai doer mais. E realmente está doendo mais. Desde sexta-feira tá sofrido aguentar a situação do Grêmio. E agora eu vou ser extremamente sincera com a torcida do Grêmio. Eu falo que o Grêmio ainda não caiu porque em questão matemática não caímos. Em questão de matemática não caímos. Então eu não posso trabalhar com a desinformação e todo o meu discurso caso se confirme a queda. Mas, pessoal, convenhamos. Depois do que a gente viu na sexta-feira, fica praticamente impossível. Aliás, fica impossível acreditar que esse time do Grêmio conseguiria vencer 3 seguidas e mais.
A gente precisaria vencer essas 3 seguidas e a gente precisaria secar os adversários, né? Isso. Que estão na mesma luta que a gente quer contra o rebaixamento. Exato. No mais, eu acho que... E não me levem a mal no que eu vou falar. Não me levem a mal. Mas eu acho que, se existe justiça no futebol, este elenco do Grêmio merece cair. Né? A gente tá desde a segunda rodada no Z4. É voo fretado, é salário alto e em dia. É o melhor hotel, é treinamento. Nessas últimas semanas só faltou escolherem o dia e o horário que queriam treinar. E eu não tô nem tentando excluir a direção, porque eu acho que a direção foi o primeiro erro. O primórdio do erro foi a escolha da direção. E quando eu falo escolha, é tudo em relação ao que aconteceu nas últimas temporadas, não só nesta. E por muito tempo eu não quis enxergar talvez o que estava acontecendo, porque a gente passa de tri da Libertadores para ir para tri rebaixados. É uma coisa que, se perguntassem para qualquer gremista em 2018, esse gremista ia olhar e ia dar risada. Sem porque dúvida. parecia impossível. E essa direção acaba conseguindo fazer o impossível, juntamente com um elenco que me parece que já jogou a toalha há muito tempo. Então, quando eu falo que o Grêmio ainda não caiu, eu falo matematicamente, eu não posso passar uma desinformação. Mas o meu sentimento como gremista é: tá na hora de fazer a limpeza, hoje o Grêmio começou, mas não é só no elenco. Não é só no elenco. Em todas as áreas, em todos os setores do Grêmio, a gente precisa mexer nas peças, senão nada vai adiantar. Muito bem, 8 horas da noite, mais 6 minutos. Quem vai estar aqui com a gente também até as 9 horas da noite é ele, @LeoRadaeli, Leonardo Radaeli. Salve, Rada! Boa noite, Passarinho. Boa noite, Fábio. Boa noite a toda a pacholada que nos acompanha. Pois é, Passarinho, é uma segunda muito difícil, depois de um fim de semana muito difícil. A derrota contra o Bahia foi uma derrota muito dolorida. E até no tom da voz, no tom do discurso do Denis Abraão, do presidente Romildo, do próprio Wagner Mancini, na sexta-feira, os dirigentes e a comissão técnica, né, acabaram mostrando muito pessimismo em relação a essa situação do Grêmio. Muita gente viu que os dirigentes, né, e o próprio treinador não jogaram a toalha naquele momento, mas eu interpretei a partir do discurso deles que a situação está muito difícil e que começa um processo de aceitação dessa situação ruim que a gente vive. Então, eu acho que a gente também, né, como os torcedores, a gente tem que começar a abraçar esse processo de aceitação, começar a botar isso na cabeça e ir aceitando aos poucos, porque essas 3 últimas partidas vão ser muito doloridas. Já foi muito dolorida a partida contra o Bahia. Eu tenho certeza, né, até a gente vai trazer no programa que a torcida quinta-feira vai estar presente na arena, verdade. vai apoiar, mas muito mais como um gesto de carinho ao clube, à camisa do Grêmio, do que propriamente um gesto de carinho a esse grupo, a essa direção, a essa comissão técnica. E essas 3 partidas a gente tem que lutar pela camisa do Grêmio, pela história do clube, pela torcida também, porque é o Grêmio que está numa situação muito difícil, passarinho muito difícil mesmo. Claro, não vou jogar toalha ainda, mas eu sei que é uma situação muito complicada. O Grêmio vai ter que beirar o impossível, né? Até a gente gosta de falar muito inacreditável para conseguir sair dessa situação. Então é um início de semana muito pesado, muito complicado. E aí acentua tudo isso a coletiva do Denis Abraão hoje, a partir da notícia dos 7 jogadores afastados, sendo eles... sendo um desses jogadores o Jean-Pierre, né, que é constantemente tema de debates entre amor e ódio da torcida gremista. Então só mostra, né, que essa situação do Grêmio tá muito difícil, que aquela cartilha que a gente falava há tanto tempo, né, parece que até na reta final essa cartilha acaba nos acompanhando. Muito bem, gurizada, 8 horas da noite, mais 9 minutos. Esse é o Leonardo Radaeli, a Fábio vai também estar com a gente até as 9 horas da noite. Eu quero mandar aquele salve especial para os nossos membros aqui, ó. Bruno Giuriolo Varela, grande Bruno. A gente troca uma ideia direto lá no Instagram. Quem mais? Sérgio Azul Lima, Gabriel Fleck. Além deles aqui, dos nossos membros, Sérgio Azul Lima, Misael Lima, grande Misael Lima. Por enquanto são esses. Jardel Garigan. Também, por enquanto, são esses os nossos membros. Galera, sem mais delongas, vamos com os destaques do programa. Para Clube dos Canais, seja membro, assinante aqui da Rádio Pachola. Inclusive, quinta-feira tem Copa Pachola. Copa Pachola está marcada quinta-feira a partir das 15h30, 13h30 da tarde, então...
o sorteio, né, de 2 camisas oficiais do Tricolor. Lembrando, na quarta vai ter o sorteio dos grupos aqui na Rádio Pachola. Então fiquem ligados aí na quarta-feira, o nosso sorteio da Copa Pachola. Quem participa da Copa Pachola? Apenas membros Copa Chola. Libertadores da América. É a Copa Chola, como a Fábio gosta de falar, né? Então, quinta-feira, tá, gurizada? Seja membro aqui da Rádio Pachola pra concorrer a 2 camisas oficiais do Grêmio. Também ter prioridade no chat da live. Também, que mais? Ganhar o boné aqui da Rádio Pachola. Tem um monte de benefícios pra quem é membro Libertadores. Também temos os planos Copa do Brasil e o plano Gauchão, tá? Sendo membro aqui da Rádio Pachola, o e-mail é grêmiopachola@gmail.com pra tu nos mandar os dados cadastrais e a gente colocar também nos grupos de WhatsApp e direitinho, né, anotar os teus benefícios que tu vai ter direito. Então, seja membro aqui da Rádio Pachola. Vamos lá com os destaques do programa, gurizada. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 destaques. Haja destaque pra gente falar. O primeiro deles é a bombástica entrevista coletiva concedida pelo vice de futebol Denis Abraão na tarde desta segunda-feira. A gente vai falar algumas coisas aqui do que ele falou, inclusive o destino de 7 jogadores afastados do Grêmio. Ele falou, né, um por um ali a situação de cada e a gente vai repercutir aqui com vocês. Também, Jean-Pierre na Espanha, Fabiola Tilly. Rapaz, temos uma novidade em relação ao meia Jean-Pierre, depois eu vou trazer alguns detalhes. Ele está livre no mercado. Quem é ele? Ele serve ou não serve? A gente também vai falar sobre isso aqui no Papo Pachola. Fabi, Sim. Tem 2 situações sobre Borja e Douglas Costa que tu colheu também, né? Exatamente, né? A gente sabe que 7 jogadores já foram dispensados, porém, entretanto, todavia, no final do ano, com certeza, outros jogadores sairão. Eu tenho novidades em relação ao Borja e também ao Douglas Costa. Boa, novidade também em relação à torcida do Grêmio para Grêmio e São Paulo. Tem novidade, vai ter torcida, mas vai ter um setor, né, que vai acabar sendo... Como é que eu posso falar, passarinho? Vai acabar sendo proibido, né? O acesso de torcedores em determinado setor. Tomou o pênalti, Foi exatamente. pro VAR e tomou o pênalti. Que loucura. Isso aí. Jogador suspenso causando aí, olha, uma loucura na lateral direita do Grêmio. Só interditado. Um setor interditado. Boa. Aqui o amigo Luiz aqui respondeu pra mim, interditado. Boa. O nome que o Grêmio quer... Essa é uma das informações que a galera não sabe que a Fábio pode trazer aí ao longo do vai trazer, depois tem uma novidade em relação ao Grêmio o nome que o Grêmio quer para compor não o elenco do Grêmio, mas sim um setor da diretoria. E eu acho que a galera vai gostar, hein? Vai. Leonardo Radaelli, 4 anos do Tri da América. Que saudade, hein? 29 de novembro de 2017, Fernandinho e Lua fazendo um golaço, né? Foram os protagonistas daquela noite mágica em La Fortaleza, que o Grêmio foi tricampeão da América. Vamos relembrar isso um pouquinho. Coincidentemente, no dia em que Renato Portaluppi foi demitido do Flamengo. Opa, também é um destaque. Apenas coincidências, né? Coincidências da vida, rapaziada. Muito bem, está aberto oficialmente o nosso Papo Pachola dessa segunda-feira, gurizada. Hoje tem muita informação, então eu vou ler aqui alguns recados de vocês, tá? 600 pessoas, chama no like. A meta são 1000 likes. Vem no like. Hora é essa, vem no like. Hoje tá bom, gurizada. Chama no like aí pra nos ajudar. Atlético Goianiense contra a Bahia agora em andamentos. Não lembrava. Vou colocar aqui pra acompanhar junto com vocês. Hoje aconteceu tanta coisa no dia do Grêmio, né, rapaziada, que esse jogo é importante pra gente ficar ligado. 10 minutos do segundo tempo, 0-0 lá no Antônio Ascioli. Então, já coloquei aqui no minuto a minuto. Vou atualizando aqui junto com vocês. Muito bem, vamos com o fato do dia. A bombástica entrevista de Denis Abraão. Denis Abraão que às 2 horas da tarde, né, anunciou o Grêmio, por volta de 2h30, o Grêmio anunciou que teria uma coletiva com o Denis Abraão e às 4 horas da tarde ela começou. Bom, dentre os assuntos falados por Denis Abraão, tá, gurizada? Ele abre a entrevista e eu vou falar antes de falar dos jogadores, porque o Denis Abraão falou dos jogadores.
Então, e a gente vai ter um capítulo à parte pra isso. A gente vai ter um destaque só pra falar do futuro dos jogadores afastados. Mas antes disso, eu vou colocar aqui outras coisas que o Denis Abraão falou. Vamos a elas, tá? 7 jogadores foram dispensados, alguns de férias, outros machucados. Foi assim que ele abriu a entrevista. Aí depois, ele falou que na Bahia, ele sequer levantou da cadeira na primeira meia hora de jogo. Isso nunca havia acontecido na vida dele como torcedor. Daí ele falou a lista dos jogadores que saíram, né? Que não continuarão até o fim de 2021. Jean-Pierre, Léo Gomes, Everton, Paulo Miranda, Guilherme Guedes, Léo Pereira e Luiz Fernando. O elenco vai ficar com 25 jogadores e, de acordo com o Denis Abraão, foi o número que foi pedido pelo técnico Wagner Mancini. Ele usou até a frase antes tarde do que mais tarde. Porque foi questionado ao Denis Abraão, por que só agora essa decisão? O Denis Abraão já está há 45 dias no clube, né? E ele falou, olha, antes tarde do que mais tarde. Ele também revelou que fez uma reunião com os jogadores, né? Perguntou para os caras, só tem jogador de seleção aqui, por quê? O que tá acontecendo? Por que a gente perde e não pode nem reclamar de nada? Foi até uma figuração que ele usou na entrevista, né? Contra o Goianiense eu não pude reclamar de nada. Aí vieram partidas que a gente foi garfado. No Grenal veio aquele escândalo. Só que aí contra o Bahia eu não pude reclamar. Ou seja, o Grêmio não deu nem a possibilidade dele reclamar da arbitragem. Eu acho que foi mais ou menos nessa linha aí que foi o discurso nessa hora da entrevista do Denis Abraão. Bom, que mais que ele falou aqui antes da gente entrar nos jogadores? Aqui ele explica, depois vou falar dos jogadores. Aí ele falou aquelas frases de efeito de Denis Abraão, né, que tem em toda a coletiva, matar ou morrer, chegou a hora do Grêmio, espero que honrem a camisa do Grêmio. E aí vem um assunto muito polêmico. Denis Abraão falou de Douglas Costa. Vazou uma foto do Douglas Costa numa festa e até esse momento da entrevista causou uma certa discussão do Denis Abraão com um jornalista. Eu já posso até falar sobre essa resposta. Vai lá, Jim. Eu até achei o Denis Abraão constrangido com essa resposta. Não ali com bate-boca, com o jornalista, nem nada. Até com a troca de farpas ali entre os dois lados. Mas o que eu achei, porque depois ele trouxe a narrativa. Eu cheguei em Porto Alegre pós-viagem, fui pra igreja, almocei com a minha família. Depois de almoçar, fiquei em casa. Guardado em casa. Agora, se o jogador se sente no livre direito de curtir uma festa, curtir um show, fazer o que ele quiser da vida pessoal dele, ele faz. Eu fiz o que eu achei certo. Então, até ali na resposta, claro que ele tentou defender o Douglas Costa, tentar Acho que ele tentou não causar mais uma polêmica. Ele tentou não criar mais uma polêmica, não fomentar uma crise, né, a partir da imagem do Douglas Costa, mas ele falou, eu não faria isso. Eu fui pra igreja, eu almocei com a minha família, depois fiquei em casa guardadinho. Porque acho que o momento exige isso. Se o jogador pensa em um show, o que quiser fazer, ele pode fazer. Então eu senti meio que um desconforto dele nessa resposta. E até, claro, ele não pode sair apontando para X ou Y, falando, não, fez certo, fez errado, que cada um tem a sua liberdade, cada um no seu tempo de folga faz o que bem entender. Só que ele falou, eu, pelo momento que o Grêmio tá vivendo, eu preferi fazer isso. E ele chega até a dizer, né, se o jogador vai me pedir um conselho, eu dou. E aí ele disse, né, quem sabe não vai por esse caminho, né. Mas... Até porque a pergunta foi meio assim, e o Douglas Costa, hein, que o Grêmio tá nessa situação e vazou fotos dele numa festa, num show. Aí o Denis, como é que eu tenho certeza que a foto foi ontem? Aí ele, não, mas é que tá no story de uma pessoa e tudo mais, teve um evento ontem. Ele, aí eu já não posso controlar a vida pessoal de cada um. Só que nesse atrito, né, nesse debate com o jornalista, na resposta dele ele mostra, né, eu fui pra casa e fiquei em casa. Isso. E acho certo isso. Eu não faria. Então, até na resposta dele, apesar da troca de farpas ali entre Denis Abraão e jornalista, ele meio que falou, olha, eu não acho o momento certo pra fazer isso. Denis Abraão ainda falou que a culpa não é desses 7 jogadores que estão sendo afastados. Com todo respeito. Afastaram 7 jogadores. Quais desses jogadores estavam jogando? A maioria não estava sendo relacionado. O Jean-Pierre não estava mais sendo relacionado. Ele só foi relacionado na sexta-feira porque ia faltar gente no banco. Aí ele foi relacionado, mas jogou. Mas esses 7 jogadores não estavam sendo relacionados. Não estavam jogando. São 7 jogadores que agregam? Não agregam. Justamente por isso eles não estavam nem sendo relacionados.
Então, tipo assim, na minha visão, tá? Eu acho que foi só uma medida pra dar uma justificativa ou dar uma resposta rápida pra torcida pra depois eles pensarem. Porque tem jogador dentro do elenco do Grêmio que está jogando, que entrou de desconcentrado na sexta-feira e não deve ter recebido nenhum puxão de orelha. Eu acho que esses 7 jogadores foi só tipo, ó, vamos abafar um pouco a torcida, vamos mostrar pra torcida que a gente tá agindo, mas são 7 jogadores que mal e mal estavam indo treinar, sabe? Então, legal eles jogar agora pra torcida essa desculpa, mas tem outros jogadores que jogam que não estão mais nem com a cabeça no Grêmio, que dentro de campo, se erra um passe, tanto faz, se erra um gol, dão risada, estão nem aí, e que vão continuar jogando na quinta-feira, que vão continuar jogando na semana que vem, e que a gente sabe no que vai dar no resultado final, entendeu? Então eu não consigo ver, quando ele fala a culpa não são desses 7 jogadores, talvez não seja mesmo, talvez seja da direção que deveria ter feito essa limpa muito antes, mas também com outros nomes, entende? É verdade. Eu acho que o grande nome aí dessa situação é o Jean-Pierre. Certo. Sem Porque dúvida. ali dos 7 jogadores, o Jean-Pierre é que estava entrando em campo, é que a torcida tinha alguma expectativa em cima dele. É um jogador que veio como uma promessa da base e nunca correspondeu à expectativa que o torcedor tinha nele, né? Então, porque os outros jogadores passariam... A gente sabe que o Luiz Fernando tá voltando pro Botafogo. A gente sabe E que ele o tava Everton... lesionado. Isso, que o Everton Cardoso não seria um jogador utilizado. A gente sabe do Léo Gomes, esse processo de recuperação física do Léo Gomes. O Guilherme Guedes, eu gostei da resposta do Denis Abrão. Pô, o Guedes é um guri da base, ele tem que se recuperar. Ele tem que se recuperar, tem que estar bem 100%. Então é uma lista de afastamento que, tirando o Jean-Pierre, que deixou bem claro ali, eu acho que o Denis Abrão, que ele tem que querer. O Jean-Pierre tem que se amar também, até ele usa essa expressão. Isso. Porque o Jean-Pierre, em muitos momentos, é um jogador que tem qualidade, tem talento, parece que ele não quer ser feliz, parece que ele não quer mostrar essa bola que ele tem. Então, ali dos 7 jogadores, o Jean-Pierre a gente cita como o cara afastado, realmente. Porque os outros jogadores citados são jogadores que já não estavam tendo sequência, cada um tem o seu capítulo, cada um tem sua narrativa dentro do clube. O Léo Gomes é um cara que está focado muito em voltar a jogar futebol. O Guilherme Guedes tem que se recuperar. O Everton Cardoso, o Grêmio já não quer mais esse jogador faz algum tempo. O Luiz Fernando tá voltando pro Botafogo. A gente pode pegar um Léo Pereira que tá com o contrato encerrando. A gente até tem a informação, né, que ele vai vazar E também. o Léo Pereira não mostrou futebol para continuar no Grêmio. Então essa lista não muda completamente o patamar do Grêmio, porque são jogadores que Não não muda estavam nada. sendo utilizados. O Jean-Pierre é o jogador que mais estava sendo utilizado desses jogadores, e o Jean-Pierre teve, nas últimas 3 partidas, 2 ele ficou fora da lista de relacionados. Isso. Então é um jogador que estava sendo pouco utilizado também, e a resposta mais dura do Denis Abrão foi sobre o Jean-Pierre. Os outros 6 jogadores era previsível. E aí, muitas das perguntas da coletiva eu concordo, até que ponto essa mudança de 6, 7 jogadores vai interferir numa evolução, num progresso do trabalho até o final do ano. Aí o Denis Abrão, não, porque trabalhar com um número menor fica mais fácil e tudo mais, fica mais fácil de assumir ali, né, as ações do dia a dia, controlar as ações do dia a dia. Só que é uma ação, hoje, quando eu vi a lista dos jogadores, eu falei, olha, não vai mudar muita coisa. Porque seria mais impactante, por exemplo, assim, ó, um Diego Souza na lista, um Rafinha na lista, Thiago Santos na lista, sei lá, seja um Jeromel, um Cortez. Aí sim, porque aí teria uma resposta, teria uma clara mensagem de que as coisas não estão dando certo e que tinha alguns culpados nesses últimos jogos do Grêmio. Aí seria claro. Mas quando tu tira jogadores que nem estavam sendo utilizados, você pode, tira eles ali, não estavam sendo utilizados mesmo. E que nem Denis Abrão, não, tô dando férias antecipadas, já tinha gente pensando em férias, estão dando férias mesmo. Eram jogadores que não eram utilizados, né? Até a gente cita mais o Jean-Pierre, que apesar do Jean-Pierre ser um jogador que estava sendo utilizado nas últimas 3, 4 partidas, ficou fora de 2 confrontos, pra te ter noção. Então, não sei até que ponto essa mudança vai mudar no dia a dia do Grêmio. Mas é o Denis Abrão que fala, quando eu precisei agir, eu agi. Então vamos ver se essa ação, né, de afastar esses 7 jogadores pode trazer algum benefício ao tricolor, mas eu não vejo grande mudança. 8 horas da noite mais 24 minutos. E aí depois, gurizada, o Denis Abrão acaba encerrando a entrevista falando sobre o Campaz, a situação da gripe do Campaz lá na Bahia, e também falando que a questão do grupo mais curto vai ajudar o Grêmio a focar aí nesses últimos dias de campeonato brasileiro 2021. E uma frase que marcou muito.
É uma decisão que eu tomei e fui respaldado pela diretoria. Uma decisão que tomei que foi repassada aos jogadores que não me falaram nada. E não estou preocupado com o que eles vão falar ou deixar de falar. Estou preocupado com o Grêmio. Então, o Denis Abraão bem firme nesta coletiva da segunda-feira na parte da tarde. E outra, né? Esse afastamento nem significa que os jogadores não vão atuar mais pelo Grêmio. Claro que Everton Cardoso não deve jogar mais pelo Grêmio, o Luiz Fernando não deve jogar mais pelo Grêmio, o Jean-Pierre não deve jogar mais pelo Grêmio, mas jogadores como Léo Gomes. Léo Gomes está trabalhando para tentar voltar a ter ritmo de jogo para conseguir enfrentar uma partida titular, uma partida até do grupo principal do Grêmio. O Gui Guedes, o Denis Abraão falou, não, tem que recuperar, é um guri nosso, é um guri que tem que se recuperar fisicamente para poder jogar. Então tem algumas situações que não são afastamentos definitivos, né? Esse caso do Léo Gomes, esse caso também do Guilherme Guedes, aí claro, né, tem jogadores como Léo Pereira, Luiz Fernando, Everton Cardoso e Jean-Pierre que não devem mais fardar com a camisa tricolor. Exatamente. Bom, 8h25, gurizada, daqui a pouquinho a gente traz, até botei na tela aí o destino dos 7 jogadores, cada um, olha, foi citado um por um aí pelo Denis Abraão, esses 7 jogadores do Grêmio. Vamos ver o que vocês estão falando aqui, ó. Por mim, esses já eram pra ter vazado. Gurizada, chama no like 200. Cara, tem 900 pessoas aqui com a gente e 250 likes. Gurizada, nos ajuda aí, chama no like. Tem muita gente falando ali da live que tá sendo feita agora, né? Eu tava dando uma olhada. E diz que vazaram o número. Sim. Eita, nós, que loucura. O José Amaro Rodrigues Júnior, R$10. Claro que a culpa não é deles. O Grêmio sempre atrasado, todo ano contrata depois que o campeonato começa e só sobra os refugos dos outros times. Venderam metade do elenco. Jogaram a culpa no Renato. Radinha, desculpa, já te dou a palavra, porque tem um resultado de campeonato brasileiro interessante aqui, ó. O Goianiense fez 1-0 no Bahia, já faz um tempinho, faz cerca de 10 minutos que o Goianiense abriu o placar lá no Antônio Ascioli. Gol do Marlon Freitas de pênalti, tá? Então a gente vai repassando aí esse resultado que é importante. Jogo importante e de preferência importante porque o Bahia está perdendo. Então, de preferência, o Bahia perca, né? Continue perdendo essa partida lá em Goiânia. Primeiro, 900 pessoas acompanhando, né, Passarinho? Chega no like. Vamos chegar 1000 likes hoje. Chega no like aí, fortalecendo o Papo Pachola. Mas, seguinte, eu que já fui um defensor do Jean-Pierre, até muita gente debocha sobre meus comentários a favor ou contra o Jean-Pierre, porque eu já passei algum momento, né, passando pano pro Jean, defendendo o Jean-Pierre. Mas eu concordo muito com o Denis Abraão quando ele fala que ele teve muitas oportunidades com a camisa do Grêmio. Ele teve oportunidades com o Renato, não aproveitou. Ele teve oportunidades poucas com o Thiago Nunes e não aproveitou. Teve oportunidade com o Filipão, que falou que ia dar carinho pra ele. O Filipão dá uma sequência pra ele, ele não aproveitou. O Wagner Mancini chega, tenta utilizar ele, ele não aproveitou. Então é uma pena, porque eu realmente enxergava talento e qualidade no Jean-Pierre, mas foi um cara que não se ajudou dentro do Grêmio. Por isso que eu concordo muito com o Denis Abraão quando ele fala o seguinte: o jogador tem que querer também, tem que se amar também, tem que querer mostrar o bom futebol, a boa técnica que tem. Então, triste esse final de ciclo, né, do Jean-Pierre no Grêmio, um jogador que a gente esperava muito mesmo, e acabou não correspondendo à nossa expectativa. Muito bem, 8 horas da noite mais 28 minutos, na sequência o destino dos 7 jogadores, rapaziada, que o Grêmio afastou no início da tarde dessa segunda-feira. O Denis Abraão falou um por um deles, mas antes eu quero lembrar aqui a todos vocês que o nosso Papo Pachola é na parceria de Banrisul e Sebrae. Conheça a FAMP+, muito mais que uma linha de crédito para capital de giro. Também KTO.com, te registra lá para dar uma brincada e fazer os teus palpites. Coloca inclusive o nosso promo code lá, ó, Pachola, promo code Pachola, que te dá 20% a mais do valor do teu primeiro depósito. Por exemplo, colocou R$100 lá pra brincar na KTO, tu vai levar 120. Colocou 200, vai levar 240 e assim por diante. Então, promo code Pachola. E também Hub 23 Food Hall, o primeiro food hall de Canoas. Álcool em gel, distanciamento, capacidade reduzida. E tem que seguir, né, rapaziada? Tá vindo, inclusive, uma quarta onda aí do bichinho. Então, seguem os protocolos de segurança. Drink duplo. E te vacina, né? Não tomou a segunda dose da vacina? Te vacina. E você que é idoso, tome a terceira. Drink duplo aos sábados.
Transmissão de jogos no telão, redes sociais e @hub23foodhall, segue os caras. Mr. X também tem lá, cervejas comuns, cervejas artesanais, baita pico lá pros lados de Canoas. Muito bem. Eu vou ler aqui alguns comentários e depois eu vou já passar pro destino dos 7 jogadores, tá? Lemos já o superchat aqui do José Mar Rodrigues Júnior. 885 pessoas seguem com a gente. Ih, rapaz, acho que deu gol lá no... Deu gol do Bahia. Empatou o Bahia 1-1. Gol do... Não deu ainda. Não tá 2-1. Pra mim, notificou o gol do Bahia aqui. Gol do Bahia. E a galera na live tá falando, inclusive. Gol do Bahia, Barari Barará. Cleiton Sati, Júnior Dias, Vitor Gabriel, Gil Brás, todo mundo falando aqui. Hildo Mioso, Tá 1-1 todo mundo aqui. anunciando o gol do Bahia 1-1. Bom, vamos lá. O destino dos 7 jogadores, tá, rapaziada? Porque o Denis Abrão falou 1-1 o destino deles, né? Caso a caso. O primeiro, falado por Denis Abraão, foi de Everton Cardoso. O Everton Cardoso tem mais um período de contrato, mas não está nos planos do próximo ano. O Paulo Miranda também não. O Jean-Pierre não está nos planos também para o ano que vem, a não ser que mude substancialmente. Oportunidades não faltaram, foi o que o Rada até pontuou. Depois, Denis Abrão falou sobre Guilherme Guedes. O Guedes está com problema de lesão, está sempre no departamento médico. Tem que se curar de uma vez por todas. Volta ano que vem. Depois, Denis Abraão... Então é por isso, né? São afastamentos, mas, né, que ano que vem os jogadores podem, por exemplo, que nem o Léo Gomes e o Gui Guedes são 2 exemplos, né? Exato. Se tiver uma recuperação física ok, podem ser utilizados no Grêmio no próximo ano. Depois, Denis Abrão falou sobre o caso mais polêmico, Jean-Pierre. Não está afim e não queria jogar. Tava desconfortável. Afastamos de 3 viagens para ele melhorar a condição dele e não melhorou. É culpa dele? Não. A culpa é nossa. A vida é feita de escolhas e escolhemos os 25 que vão continuar. Falou Denis Abraão sobre Jean-Pierre. E sobre Léo Gomes, aqui ó. Eles não fazem parte mais dessa temporada. Léo Gomes está há 2 anos sem jogar futebol. Será que eu seria irresponsável de botar ele nesses últimos 3 jogos? Seria desumano. Por que não fiz antes? Pois estava em tratamento, treinando e readaptando. Ele até falou da transição, né, do período que o Léo Gomes optou por terminar o tratamento fora do Grêmio, né? Exatamente. Denis Abraão ainda falou sobre Léo Pereira. E aqui na rádio a gente já vem falando há um tempo, né, que o Grêmio não vai utilizar o Léo Pereira. E aí, essa situação foi confirmada pelo Denis Abraão. O Léo Pereira não é jogador do Grêmio. Vamos ver se vamos comprar ou não. A princípio não, mas vamos ver. Mas depois, no final da entrevista, ele voltou a falar do Léo Pereira e falou, não, ele não vai mais ficar. Então, Léo Pereira está de partida do Grêmio. Vamos ser bem sinceros aqui. Tirando o Léo Gomes e o Guilherme Guedes, eu acho que nenhum deles nem teria clima pra jogar no ano que vem, né? Exato. O Everton pediu férias antecipadas, o Luiz Fernando vai retornar pro Botafogo, então eu acho que não existe sequer clima. Primeiro, são jogadores que a torcida já questionava há muito tempo mesmo, e eles os mesmos, né, pedem pra não atuar mais pelo Grêmio, pra não ser relacionado. Então, sendo bem sincero, eu acho que poderia ser uma lista definitiva de dispensa. Por fim, faltou o Luiz Fernando, né? O meu diretor, olha o que falou o Denis Abraão, o meu diretor Diego Serri me falou que o Everton, a gente até falou do Everton, que não tá mais nos planos, e Luiz Fernando quiseram sair de férias de maneira antecipada. Eles não vieram falar comigo, nenhum deles. Foi uma situação que o Denis Abraão ficou sabendo pelo diretor Diego Serri. Não me admira desses dois. Enfim, Fabi, Rada e Pacholada. Essas são as situações do 7. Então, vocês estão vendo na foto, vamos de cima pra baixo, da esquerda pra direita. Léo Pereira não joga mais no Grêmio, o Grêmio não vai ter interesse em comprar ele. Léo Gomes, vou fazer um resumão aqui pra vocês, né? Léo Gomes, seria desumano colocar um jogador que há 2 anos não joga de maneira, né, condicionada e fisicamente, não tá bem fisicamente, então não joga mais nesta temporada, mas acredito que ano que vem volte. Luiz Fernando pediu férias e também não era do interesse do Grêmio, já é um jogador que ia sair. Everton Cardoso, a mesma coisa. O Guilherme Guedes sempre no DM, volta ano que vem. Jean-Pierre não estava muito afim, estava desconfortável e daqui a pouquinho a Fábio tem uma informação sobre o Jean-Pierre. E Paulo Miranda
não faz mais parte dos planos do Grêmio, nem pra essa temporada, nem pra próxima temporada. Mas é uma lista que não muda muito o nosso dia a dia, né, Passarinho? Se tu parar pra pensar, até quando começou a ter os rumores de que o Grêmio poderia apresentar uma lista de afastamento, a gente pensou em nomes mais pesados até. Alisson. Eu logo pensei no Alisson. Eu pensei no Alisson. Eu realmente pensei, por exemplo, assim, no Rafinha. Uhum. Não E o pela Rafinha bola não do fica, Rafinha, é isso, não pelo que o Rafinha... É um jogador muito cercado de polêmica. É um jogador cercado de polêmica, é um jogador que ano que vem possivelmente não vai estar aqui. Até já tem algumas informações que o pessoal do Atlético Mineiro tá de olho no Rafinha. E nem é pela bola que o Rafinha tem, que eu acho o Rafinha, né, um lateral qualificado, mas até pelo clima, pelo momento e tudo mais, eu pensei que ia ser mais impactante essa lista. Esses 7 jogadores são 7 nomes previsíveis, 7 nomes até que, por exemplo, Everton Cardoso e Luiz Fernando, falei, mas botaram nessa lista esses 2 jogadores que eu já nem pensava mais em vê-los com a camisa do Tricolor. O nome mais impactante é o do Jean-Pierre. Sem dúvida. Porque o Jean é aquele jogador que a gente vive naquele amor e ódio com o Jean-Pierre, sempre na expectativa. E convenhamos, né? Que nem disse o Denis Abraão, tem bola, quem sabe um novo lugar pode trazer de volta, né, a regularidade e a sequência pro Camisa 88. Muito bem, gurizada, 8h35, vamos seguir na informação, porque o programa, olha, hoje tá cheio de coisa aqui pra gente falar. E tem um ídolo que foi demitido hoje, né? Renato Portaluppi, como mesmo a Fábio falou, em um 29 de novembro, uma data tão emblemática pro Renato, sim, pro Grêmio, mas também pro Renato Portaluppi. 4 anos depois da conquista do Tri da América, o ídolo gremista foi demitido do Flamengo. Situação também, hoje tudo meio que aconteceu na mesma hora, assim, né? A entrevista do Denis, a demissão do Renato. Foi loucura, gente. Foi uma loucurada. Foi loucura. Loucurada mesmo. E o Renato, né, o Flamengo comunicando aí a demissão, né, do técnico Renato Portaluppi depois. Volta. Até quando o Denis Abraão chamou a coletiva é pra anunciar a volta dele. Pois é. Não, porque é um absurdo, né, gente? E ninguém perguntou pro Denis sobre isso, né? Mas gente, também... ninguém perguntou. E claro que... Eu perguntaria, né? Eu até brinquei com os guris, eu perguntaria sobre o Renato, mas eu acho que vai ser uma das primeiras perguntas e ninguém perguntou. E não perguntou, mas eu acho também muito pela questão do Wagner. Eu acho que até pelo clima, né? pelo... E outra, Passarinho, ó. Não, nem falando de Renato, não pode Wagner Mancini treinar a equipe do Grêmio. É um treinador limitado. É um treinador que não enxerga o que o campo tá falando, ele não respeita o que o campo tá falando. Porque a escalação contra o Bahia é ridículo. É o jogo mais decisivo do ano, ele erra na escalação. E aí o Denis Abraão, não, mas ele teve a convicção, depois mudou, viu que não deu certo, a estratégia mudou, mas começou errado. O principal jogo do ano, ele começou com uma escalação errada. Passarinho. Seguinte, se o Campaz tem capacidade de jogar 45 minutos dependente né, de um resfriado, ocasionado por um resfriado, tu tem que colocar o Campaz em campo. Mas tava doente. Mas, Passarinho, o Grêmio tava numa sequência de evolução e de progresso, jogando com 2 volantes e um jogador mais na frente cadenciador, como se fosse um camisa 10 mais móvel ali. Isso. E o Grêmio tava numa evolução. Claro, pegou a Chapecoense, o Bragantino, o Flamengo reserva, mas o Grêmio tava mostrando uma evolução. Tu não pode voltar pro que tinha dado errado com o mesmo treinador. E ele voltou pro que deu errado os 3 volantes. E ainda tu pensa o seguinte, não, pelo menos os 3 volantes vão dar uma proteção, né? Vão pelo menos cozinhar a partida. Como ele justificou na entrevista coletiva. Mas da onde deram proteção? Eram 3 volantes perdidos jogando em bloco, subindo linhas e aí deixando as alas completamente livres, tanto a ala esquerda quanto a direita. E a gente toma um gol igual, Passarinho, igual que a gente tomou contra o América Mineiro. É igual. É nas costas ali do lado direito, com o ponteiro não conseguindo acompanhar. Mas cadê a solidez de um meio-campo assim? Já que é pra jogar compacto, reativo, aproxima as linhas. Então a estratégia foi errada, a forma de jogar foi errada e o treinador foi responsável. Porque botou o mesmo esquema que já não tinha dado certo na mão dele. Ele insistiu nesse esquema. E deu errado. Era óbvio que ia dar errado. Quando saiu a escalação, eu fiquei muito preocupado, porque esse esquema de 3 volantes não tinha dado certo com ninguém, Passarinho. E aí ele estava vendo um progresso, uma evolução da equipe e aposta naquele erro contínuo que ele estava tendo. Então é isso que me preocupa, Passarinho, porque para mim o Wagner Mancini já não deveria ser mais o treinador do Grêmio. Porque no jogo mais importante dessa caminhada de sobrevivência que o Grêmio estava tentando e que o Grêmio está tentando ainda, ele errou tudo. Porque ele mudou, ele viu que o Bahia estava melhor, ele trocou. Sim, porque a estratégia dele foi errada. Assim como ele mudou também lá contra o América Mineiro, tomando
1-0, o Grêmio tomando pressão do América Mineiro, ele troca desesperado. Então é muita convicção errada, é muita escolha errada que tá ocasionando nessa situação ruim do Grêmio. Muito da derrota de sexta tem do Wagner Mancini, que escolheu as peças erradas, escolheu a formação errada, e pra mim hoje não deveria nem ser mais treinador do Grêmio. Mas e esse cara da foto aí, Renato Portaluppi, serviria para tirar o Grêmio dessa situação? Me serviria. É. Pô, pra mim hoje é Wagner Mancini demitido na sexta e o Renato chegando amanhã em Porto Alegre pra dar o primeiro treino. Pra mim é isso. Pra mim é isso. É um elenco feito pelo Renato. Daqui a pouco quem tira o último gás desse elenco é o Renato. Então, passarinho, ó, pra mim o Renato já deveria estar hoje em Porto Alegre. Saiu do Rio, caiu lá no Flamengo, então veio pra Porto Alegre. E tu, gata? Com certeza. Com certeza, aceitaria o Renato. Até porque eu acho que um dos grandes erros da direção nessa temporada foi ter tirado o Renato e não ter feito a limpa no elenco já naquela época. A gente tirou 2, 3 jogadores ali que mal e mal jogavam, mas é o que o Rada falou, esse elenco do Grêmio ele foi totalmente montado pelo técnico Renato. Tanto é que quando o Renato falava que... até conversa de bastidores, né? Mas o Renato falava, quando eu sair muita coisa vai acontecer, né? Muita coisa ruim vai acontecer, e dito e feito, realmente. Por quê? Porque esse elenco foi totalmente desenvolvido pelo Renato. O Renato sabia como lidar com este elenco. A gente percebe que desde que o Renato saiu, o elenco começou a criar asas, o elenco começou a não aceitar muita coisa, começou a jogar quando queria. Teve jogos em que o elenco quis tirar técnico, o Thiago Nunes foi um caso, o Felipão foi outro caso, porque a gente sabe que sim, são 2 técnicos que foram tirados pelo próprio elenco do Grêmio, que não queriam mais trabalhar com eles. Então eu acho que com o Renato, esse tipo de coisa não aconteceria. Eu acho que esse elenco é o que eu acabei de falar, acabou criando muita asa, acabaram se achando muito autossuficientes, do tipo, eu jogo quando eu quero e vai dar certo. Deixaram de perder pontos em jogos bastante específicos. Se não fossem esses jogos, se não fossem essas derrotas, talvez a gente estivesse fora do Z4. Aí eles ficaram com o pensamento de, vamos derrubar o Felipão agora, final de semana a gente começa a jogar tudo normal e segue a vida e sai do Z4 e ninguém aqui vai ser rebaixado. E aí foi passando rodada após rodada, e eles foram vendo que não dava, até que agora muitos não aceitam mais a situação do clube, muitos já pedem pra sair, muitos já avisam, né, a direção que não querem jogar a Série B. Se não querem jogar a Série B porque não começaram a jogar antes, porque não começaram a levar a sério a camisa que vestem. Então eu acho que esse tipo de coisa com o Renato não teria acontecido. Por isso que é o que eu volto a repetir, né? Quando tiraram o Renato, deveriam ter tirado muitos jogadores junto que vieram por conta do Renato. Isso inclui Rafinha, isso inclui vários da lista de hoje, como o Everton Cardoso, o Luiz Fernando. E a gente teria feito essa limpa, a gente teria feito de fato um início de trabalho novo, sem o técnico Renato, que tem sim uma longa história, tem um ciclo, mas naquele momento, se fosse pra tirar o Renato, deveria ter tirado muitos jogadores junto, que eu tenho certeza que a gente não estaria nessa situação. A gente colocou uma enquete ali, Rada, ó. Renato Portaluppi, aceitariam de volta? Sim, 68%, não, 33%. E passarinho, ó, votos. Beleza, não veio o Renato, daqui a pouco, por opção da direção, não é o nome para esse momento. Tranquilo, Renato não quer pegar o Grêmio também por ter saído do Flamengo de uma forma muito estressante. Beleza, mas não pode ser Wagner Mancini o treinador do Grêmio nessa reta final. Põe o Thiago Gomes. Mas não dá o Wagner Mancini, o grande Wagner Mancini, que apresentou uma baita estratégia contra o Bahia, não pode ser treinador do Grêmio. Passariam 2 estratégias equivocadas, tá? América Mineiro, que ele teve a brilhante ideia de colocar o Elias na ponta, e todo mundo sabia que ali era um ponto fraco do Grêmio, e realmente, dali saiu o primeiro gol, e ali o Grêmio começou a se perder em campo, sendo que o Elias pagou o pato por isso, né, jogando numa posição que não é a dele, falha, mas não tem culpa, porque ele não tem o cacuete da marcação, e até hoje nunca mais foi relacionado. Essa brilhante ideia dele contra o América Mineiro, que ele teve que mudar a partida com 25 minutos, 20 minutos, que a situação não estava boa, que o Grêmio não estava jogando bem. E contra o Bahia, que o Grêmio toma um gol muito parecido que foi contra o América Mineiro, e o Grêmio estava perdido em campo, e aí ele tenta com 25 minutos mudar a formação para ser competitivo dentro de campo. Então 2 jogos capitais, passarinho. América Mineiro fora de casa e Bahia fora de casa. 2 jogos que o Grêmio, com o poderio que tem, com o elenco que tem, com a comissão técnica, que mostra, né, não ter
E com esse grupo de jogadores, são 2 jogos que o Grêmio poderia ter sido mais competitivo e poderia ter vencido. Com as peças que tem, com os nomes que tem, com os valores que tem. Mas graças ao treinador, 2 estratégias ridículas do treinador, o Grêmio deixou 6 pontos, até quem sabe 4 pontos, 2 pontos pelo caminho, que hoje poderiam dar um suspiro nessa reta final de campeonato brasileiro. Então é complicado, Passarinho, porque tem muito erro do Wagner Mancini nessa caminhada. Eu sei que ele não é o principal culpado, pegou um time que já estava numa zona de rebaixamento, mas nesses jogos capitais tem muito erro do treinador. E até que ponto a gente vai aturar esses erros do treinador? Foi uma decisão e ele errou na decisão da Arena Fonte Nova. Era a decisão da Independência, ele errou na decisão da Independência também. Tem o jogo contra o Atlético Mineiro, que o Grêmio começa a fazer uma boa partida. Quando é 25 do primeiro tempo, ele muda o sistema de jogo da equipe. Então é muitas convicções equivocadas. Parece que ele não aprende. Ele insiste no erro e o erro leva a derrota. Muito bem, 15 minutos faltando para as 9 horas da noite. É o Papão Pachola, gurizada. A gente ainda tem muita notícia para dar para vocês aqui. E eu já passo para a próxima, Fábio, que é justamente o destino de Jean-Pierre. Que papo é esse que o Jean-Pierre pode estar indo para o futebol espanhol? Aí é que tá, Passarinho. O Jean-Pierre, ele já vinha sendo monitorado pelo Alavés da Espanha há muito tempo. Só que o Grêmio era bastante resistente em liberar o jogador. Já havia vindo proposta na mesa do Romildo para liberar o jogador por empréstimo pro Alavés. E a direção do Grêmio achou melhor manter o Jean-Pierre no elenco, né? Dando aquela famosa chance ao jogador para ele conseguir, né? De fato, jogar bola da forma com que ele sabe aqui no Grêmio, mas acabou não dando certo. Agora o Alavés de novo mostrou interesse e o Jean-Pierre será negociado por empréstimo ao clube espanhol, Passarinho. Pois é, e hoje o Denis não fez questão nenhuma de esconder isso, né? Falou, jogador que tem mercado, quase mandou que vá, né, o Jean-Pierre. Falou de um clube inglês, falou de um clube alemão, mas confirmou, né, o Alavés, nominalmente aí o clube da Espanha, onde o Jean-Pierre deve estar sendo transferido por empréstimo. A questão é empréstimo, né, Fábio? Não seria empréstimo, venda. É empréstimo. Seria empréstimo aí. Exatamente. Do Jean-Pierre. E até na resposta ele fala, não, daqui a pouco pega novos ares e volta bem depois. Ele fala muita palavra voltar, né? Retornar, pra quem sabe nesse retorno mostrar um bom futebol. Exatamente. Vamos ver o que a rapaziada tá falando. Chega aqui. No like, né, Passarinho? Quase 1.000 pessoas Rafa. Nos acompanhando. Pô, aperta o like aí, gente. Pô, não custa nada, rapaziada. Chama no like aí, ajuda o Papão Pachola. Ajuda o Papão a abocanhar. A abocanhar hoje, nessa segunda-feira. Fora Jean, se quiser eu pago a mototáxi até o Salgado Filho, falou o Bruno Santos. Edson Kron, muito desligado, Jean. Emerson Almeida já passou da hora de ir. Jean-Pierre nunca foi bom no Grêmio. Soneca, enfim, a galera, a maioria aqui tá concordando com essa saída do Jean-Pierre. O Guilherme Marques não, quer falar, Radinha? Não, o Galato veio aqui na sexta-feira, né, Passarinho? E o Galato conta a história, né, que ele iniciou 2005 no Grêmio e tinha poucos jogadores, tinha ele, outro goleiro, e um dos jogadores que iniciou, né, aquele ano era o Bruno. E até os guris quase perguntaram, o Bruno né, sabe? Então, narrativas parecidas, Passarinho. Exatamente. O Bruno... o Bruno não, cara, que foi um dos poucos... O Guilherme Marques. Daí chega lá e resolve jogar tudo que nunca jogou no Grêmio. O Jean-Pierre, ele tem uma questão que o próprio Denis Abrão falou hoje. O Jean-Pierre é um cara talentosíssimo, né, velho? E pra muitos não é, assim, pra muitos enganou. Mas eu acho que a maioria dos torcedores que até acham que acabou de fato o ciclo Jean-Pierre no Grêmio, pelo menos por enquanto, é um jogador que tem bola. Só que aqui no Grêmio não conseguiu jogar de fato e deve estar deixando o tricolor aí nos próximos dias, até porque foi um dos nomes aí que esteve na lista dos jogadores para sair do tricolor no final da temporada 2021. Gurizada, continua com a gente, 8 horas da noite, 48 minutos. Daqui a pouquinho tem o nome que o Grêmio quer. Um nome que o Grêmio pode estar querendo aí para a temporada 2022. Hoje se falou muito, né, nos jogadores. Esse aí não faz mais parte dos planos, tudo mais, né? O Denis Abrão hoje falou na coletiva na parte da tarde. Pois bem, tem um nome que o Grêmio pode estar querendo
para 2022. 8 horas da noite, mais 49 minutos, rapaziada. Alguns recados aqui pra vocês. Seguinte, ó. Nosso boné está à venda. Tem link aqui na descrição desse vídeo. Corre ali pra garantir o teu. Também baixa o nosso aplicativo da Rádio Pachola. Logo mais 9 da noite tem Joelzinho Prestes ao vivo. Vocês estão com saudade do Joel aqui no Papo Pachola? Vem aqui, grita, fala um monte de coisa, bate na mesa, as câmeras tudo se move com o Joel aqui. Vocês estão com saudade do Joelzinho? Logo mais às 9 da noite tem o Rock Go ao vivaço. E o Joel, olha, eu acho que hoje não vai ser só música esse Rock Go. O homem vai falar também de Grêmio no aplicativo da Rádio Pachola. Baixa lá. E também, meia-noite aqui no nosso YouTube da Rádio Pachola tem o Madrugadão Pachola reproduzindo todos os conteúdos postados aqui no YouTube da nossa emissora. Bom, gurizada, 10 minutos faltando para as 9. Vamos fazer o seguinte. Fábio, vamos falar da situação de Borja e Douglas Costa, por gentileza. Vamos começar pelo Borja? Vamos lá. Então, pessoal, a gente sabe que o contrato do Borja aqui no Grêmio é por empréstimo e é por empréstimo até final de 2022. Porém, pessoal, no contrato tem aquela cláusula, né, que se tiver proposta de outro clube estrangeiro, o Grêmio é obrigado a liberar o atleta imediatamente. Essa cláusula começa a valer a partir do dia 15 de dezembro deste ano, então qualquer proposta que chegar depois disso, o Borja automaticamente deixa o Grêmio. Porém, Passarinho, o Grêmio tem a opção de comprar o Borja, né, a qualquer momento, até o final da próxima temporada. Só que, Passarinho, em caso de queda, o Grêmio não poderá fazer a aquisição do centroavante Borja por questão financeira. Tá. Não é essa questão de, o Borja não quer ficar e não quer jogar a Série B, mas por questão financeira, o Grêmio não teria como desembolsar o valor da compra e ainda, Passarinho, pagar o salário do Borja, porque a gente sabe que o salário do Borja é um dos mais elevados do elenco. Perfeito, perfeito. E a situação de Douglas Costa, por gentileza? Bem lembrado. O Douglas Costa, pessoal, quer ficar no Grêmio. Ele entende que ele veio para o Grêmio para agregar e ele pode continuar fazendo isso, ou começar a fazer, né, para os mais críticos do jogador. Porém, a gente sabe que o Douglas Costa, apesar do momento não tão bom, é bastante visado por clubes estrangeiros. E sim, ele está recebendo sondagens de outros clubes. Inclusive, o empresário de um grande clube do México entrou em contato para saber qual que era o interesse do Douglas Costa, se ele gostaria de jogar no México e também quanto o Douglas Costa está cobrando para jogar o futebol, Passarinho. Mas, sondagem. Até o momento, nada além de sondagem. Exatamente. Bom, 8h52 da noite, agora eu vou dar uma aligerada aqui nos destaques do programa, acho que nem existe essa palavra, mas Leonardo Radaeli, a torcida tá liberada. Parte da torcida, aí que né, tá. Rad? O STJD interdita a arquibancada norte da arena por 10 jogos. 3 já estão cumpridos. Ainda foi aplicada a multa de R$100 mil ao Grêmio. O tricolor terá público nos outros setores da arena contra o São Paulo e Atlético Mineiro. Então, depois de anunciar, né, a interdição do setor da arquibancada norte, o STJD anunciou que o Grêmio pode ter a volta do público nas partidas contra o São Paulo e Atlético Mineiro com aquela área, né, a arquibancada norte, onde fica a geral interditada. E teve gol no Campeonato Brasileiro, 49 do segundo tempo, gol do Atlético Goianiense. O gol é de Janderson, bom resultado pro Grêmio. Grande Janderson. Nessa briga aí, o Atlético Goianiense. O Janderson que foi um capeta contra a gente lá, lembra? Jogou demais, né, velho? Jogou demais. Goianiense chegando a 44 pontos. Tá quase se salvando aí da zona da degola. O Bahia vai parando nos 40. Olha, esse resultado é bom pro Grêmio, hein? Gol bom pro Grêmio. Fábio, quer falar? Não, o resultado é ótimo pro Grêmio, mas é impressionante porque o Atlético Goianiense era um dos possíveis rebaixados, né? Mas o Atlético Goianiense fez apenas a sua parte, fez apenas o simples e agora ele está praticamente se escapando já, né? Exato. Isso me deixa mais indignada com o Grêmio, porque o Grêmio precisava ter pelo menos uma vitória a mais. Se terminar assim esse jogo, eu não quero zicar, tá? Mas se terminar assim esse jogo, eu quero trazer uma conta feita hoje pelo César Cidade Dias, que não deu muita... como é que eu posso dizer pra vocês... A galera não deu muita bola. Não assim. deu um feedback positivo, né? Até ele falou que ele foi muito xingado nas redes sociais por tentar ser otimista com os resultados até o final do campeonato. Isso, então, olha,
Dos resultados que o César projetou, um já tá dando certo. Eu vou trazer com essa conta, mas vou esperar Mas a minha esse jogo preocupação acabar. é o Bragantino no momento. Tudo bem que o Bragantino é um time que chegou à final da Sul-Americana, mas é um time que parece que já tá em ritmo de férias, não tá jogando muito bem, e o Bragantino vai pegar o Juventude, né? É amanhã, né? Amanhã em Caxias do Sul estaremos de tá. olho nesse jogo. 29 de novembro de 2017, Leonardo. Uma realização de um sonho, né, Passarinho? É. Eu tive um sonho realizado no dia 29 de novembro de 2017. O Grêmio foi campeão da América nessa data, jogando em La Fortaleza. O Grêmio venceu o Lanús por 2-1. O Grêmio teve um jogo maravilhoso. O primeiro tempo do Grêmio com o Arthur dominando todas as ações em La Fortaleza. O Grêmio sai na frente com 1-0, gol de Fernandinho. E depois o rei da América, Lua, faz um golaço histórico. E eu digo, né, Passarinho? Depois de La Fortaleza, depois de Luan, a América nunca mais foi a mesma. Hoje a gente celebra 4 anos dessa conquista histórica e maravilhosa do Grêmio. Grêmio repetindo o feito, né, de Pelé, do Santos de Pelé, e conquistando uma taça dentro da Argentina. O Grêmio era tricampeão histórico. da América. Inclusive, gurizada, hoje, 10h45 da noite, tem um vídeo aqui da Rádio Pachola de gols do Grêmio naquela noite histórica, Bah, por um que saudade. ângulo de trás, De assim, trás. né, da Grêmio TV. Muito bacana. Convido a todos vocês de darem uma olhada. Eu, em aí. 95, era uma criança, né, Passarinho? Então eu Sim. não tenho aquela lembrança da intensidade de viver intensamente meus dias a dia, né, naquele ano de 95. Mas 2017 eu vivi com intensidade. Pra mim foi uma realização de um sonho ver o Grêmio ser campeão da América da forma que foi, da trajetória como foi também aquela noite em La Fortaleza. Vai ser uma noite que eu nunca vou esquecer, vou sempre guardar no meu coração. E é uma noite maravilhosa de tudo, né? Da narrativa do Grêmio naquela Libertadores, aos gols, né, daquela final, que foram 2 golaços. E até o brinco com o Jailson, né? Que o Jailson, o jogo tava muito fácil. O Grêmio tava dominando muito o jogo. O Jailson, não. Mas o Grêmio não ganha título fácil. Tem que ser com emoção, né? Aí no segundo tempo ele faz um pênalti. E aí sai o gol de desconto do Lanús, né? 2-1. Mas é o Grêmio que naquela noite foi tricampeão da América, jogando muita bola. Grêmio treinado por Renato Portaluppi. Por Renato Que Portaluppi. chegou, né, ao êxito, né, de ser campeão como jogador e como treinador. Primeiro brasileiro a chegar a esse status. Juninho Capixaba expulso, hein? Ah, o grande Juninho Capixaba que o Rada me Pois contou é, uma eu história vi hoje. Rolou algumas. isso aí? Eu vi alguns torcedores gremistas brabos em rede social, em grupo de WhatsApp, falando que o Juninho cantou uma música contra o Grêmio no fim de semana, depois do jogo contra o E Bahia. ele é jogador do Grêmio, né, É pessoal? jogador do Grêmio, né? Grande Juninho Deus. Capixaba não joga nem dentro de campo, fora de campo, então nem se fala. Meu Deus. Mas é comprovado isso? Eu não vi. Até eu levantei hoje a pergunta. Puta, seria muita É. burrice, né? Eu não Se quero for falar, comprovado, com eu não todo quero falar do que eu não vi, mas eu vi muita gente no fim de semana falando de o Juninho que cantou uma música contra o Grêmio depois da vitória do Bahia, sendo que o Juninho ainda é jogador do Grêmio. Bah. Eu não vi porque eu nem fui atrás. Mas eu Diz acho que que teve deu- várias provocações de jogadores do Bahia, eu não fui atrás de nenhuma, porque eu É. passei o fim de semana muito irritado com a situação do Grêmio, não quis ver nada, mas muita gente levantando essa história do Juninho Capixaba. Ah, Não o vi, pessoal não aqui posso dá aqui, afirmar. Ó, o Cleiton Sati tá confirmando. Ele cantou a música que eu vou nem repetir aqui, porque... Rapaz. Daí Mas não aqui, dá, ó, né? o monstro do Pântano tá falando quem quer o Capixaba de volta, pelo amor de Deus. A gente não quer. Só Não, que ele é a gente atleta do Grêmio e muito provavelmente ele vai voltar. Não, É, mas falta deve- mas inteligência, se falou né? isso, não volta mais. Não, e é Não. um jogador que tem contrato com o Grêmio. Bah, mas se, olha... não é comprovado, poderia ser para o Vitória. Ah, o Fábio falou. Pois é, tem a mesma música que canta pro Grêmio, canta pro Vitória lá, né? Só que pra Série C. Entendi. Vitória caiu pra Série C. Então, cara, eu até fiquei meio assim... Mas pô. mas quando eu vi muita gente falando desse vídeo, eu nem Flávio fui tá atrás. falando- o Flávio tá falando que não foi pro Grêmio. Bom, Então tá, então menos desculpas mal, aí. menos Peço mal. desculpas. É. E eu até. Não, eu também. E eu E a gente expus nem hoje. falou, né? A gente comentou hoje de tarde, É. porque eu perguntei, né, pro pessoal se alguém tinha visto esse vídeo que tava todo mundo falando. Então, Não, aqui na rádio a gente só perguntou. Então, peço a gente desculpas tá aí perguntando se eu- pra se você. eu falei besteira. Tá no vídeo da TV Bahia. Depois a gente vê lá qual o nome que ele falou. Bom, vamos lá. Gurizada, 2 minutos faltando para as 9. A informação a seguir é muito importante que a Fábio vai dar. Antes eu só vou em nota aqui. Rafinha suspenso, tá? Lateral pegou um jogo de suspensão no STJD e não fica à disposição para enfrentar o São Paulo. É uma celeuma que o Grêmio vai ter para resolver o lado direito, tá? Porque não tem Wanderson e não tem Rafinha. Então pode ir Sarará, que já fez a função, ou pode ir o Juan. Vamos ficar no Ou aguardo. ele poderia puxar o Alisson.
Calma, né? Não, mas... imagina. Calma. Não se Amado, duvida. é o Mancini. Eu imagino realmente o Mancini fechando a casinha ali, colocando o Juan, tendo o Jeromel e Kahneman, né? Vamos ver. E por fim, Fábio, a notícia mais esperada do programa é que a maioria, Passarinho, ó. ou olha, acho que todos os torcedores não sabem o nome que o Grêmio quer. Não vou botar na tela, vou esperar tu falar e aí quando falar o nome eu ponho. Então, Mancini, ontem eu tava conversando com algumas Então, pessoas. Mancini, tu me chamou de Mancini. Ai, desculpa. Eu tô ficando doida da cabeça. Mas, Passarinho, ontem eu tava conversando com algumas pessoas, tá? E, de fato, o Grêmio vai ter que passar por uma reestruturação tanto no plantel, porque a gente tem hoje uma folha de 14 milhões de salário, e com certeza se jogar a Série B não tem como pagar isso, é totalmente inviável, totalmente incabível. Então a limpa, ela é real e ela vai acontecer, e com certeza não serão só esses 7 nomes que já foram divulgados. Tá. Só que, Passarinho, a gente terá mudanças em outros setores. Tá. E o Grêmio já avalia alguns nomes. E o Grêmio, sim, avalia o retorno do Paulo Pelaipe para ser executivo do Grêmio na próxima temporada, para atuar no futebol do Grêmio em 2022. É uma possibilidade. Paulo Pelaipe. Paulo Pelaipe, gurizada, é um nome que, inclusive, muitos torcedores do Grêmio falam nele, um nome que é lembrado, olha, vez que outra, é lembrado pela torcida do Grêmio. E o Pelaipe, gurizada, até tô tentando lembrar os últimos trabalhos. Ele foi campeão da Libertadores com o Flamengo, né? É isso. Em 2019, era ele. É, Jorge Jesus. Ele e Marcos Braz, né? Era a dupla ali que administrava o futebol do Flamengo. E ele estava no Botafogo de Ribeirão Preto. Até não sei se ainda está lá no Botafogo de Ribeirão Preto, mas aqui uma notícia do meio do ano, não, do início desse ano, dia 28 de janeiro, dava conta de que Paulo Pelaipe era o novo homem forte do futebol do Botafogo lá de Ribeirão. Mas esse é o fato, onde trabalhou aí o Paulo Pelaipe em 2021, um homem com um grande conhecimento de Grêmio, de vestiário, de ambiente do tricolor. E olha, um nome que eu imagino que a torcida gostaria muito, então pode sim estar nos planos do Grêmio o nome de Paulo Pelaipe. Pelaipe já, muita gente falando aqui, Milton Alves, e lembrando acho que terminou do a partida do Atlético Goianiense. Pois é, Rada, terminou lá, né? 2-1 pro Atlético Goianiense. Já eu vou trazer aqui as combinações que o César Cidade Dias trouxe, que eu acho muito bacana a gente passar. Mas vai ser rapidinho. Mais um minutinho aí eu já passo a combinação. Só quero ler aqui, Radinha, Fábio e Pacholado, que vocês estão falando a respeito de Paulo Pelaipe, né? Uma primeira amostra aqui da torcida. Guilherme Marques foi fazer o quê no Botafogo de São Paulo? Paulo Pelaipe resolve o Grêmio. Rafael Carnizella. Pelaipe com ele a conversa é diferente. Sérgio Azul Lima. Enfim, a galera A gente até comentou hoje, né, que muito jogador não ia estar se criando com o Pelaipe. Pois é. Então tá aí o nome de Paulo Pelaipe. Bom, Bahia 1, Goianiense 2, ou melhor, Goianiense 2, Bahia 1, o jogo foi em Goiânia. O que é a matemática de César Cidade Dias, tá? Ele tweetou hoje, muita gente não deu bola. Tô vendo os trending topics do Twitter aqui. Farid e Denis. Trending topics. Foi o início histórico, eu acompanho aqui, foi o início histórico. Eu tava vendo. Mas é o seguinte, né, até fazer um serviço de utilidade pública aqui, live programada pra 10h20. Ah, é? 10h20. Mas ele fez a live ao... Não, aconteceu alguns problemas técnicos, tá? Que já virou corte, até os problemas técnicos e tudo mais. Meio que não rolou. Vazou número. Vazou número e tudo mais. E aí, seguinte, o Farid disse, não, vou voltar com outra live. Tá programada pra 10h20. Pô, sabe vai dar pra assistir no horário do papo. Vai dar Bota as 10, mas sabe aquele problema técnico que sempre existe em programa ao vivo? Sim. Aconteceu com o Farid. Já aconteceu aqui com o presidente Romildo, com outros convidados. Aconteceu com o Farid. E aí foi o início, foi 5 minutos de live. 5 minutinhos. E até eu fiquei aqui atento, né? Pra ver se o Denis Abrão não soltava uma bomba, né? Pra gente aqui comentar aqui o programa. Mas aí o Farid disse que vai voltar e agora tem uma live programada pra 10h20. 10h20. Então vão ser resolvidos os problemas lá do Farid e do Denis. Fala, aqui, Fábio. Jonas Rodrigues pedindo pra desejar feliz aniversário. Valeu, parabéns, Jonas. Tudo de bom pra ti. Valeu, Jonas. Ai, meu Deus do céu. Bom, vamos lá. Conta do César, tá? Ao final da 36ª rodada, o Grêmio poderia estar a 2 ou a 1 ponto do 16º, tá? É uma conta mágica.
O que tem que acontecer para isso, tá? O Bahia perdeu hoje pro Goianiense, já perdeu. Quais outros resultados que o Grêmio tem que torcer? Amanhã, Juventude e Bragantino, uma vitória do Bragantino. E na quinta, Bahia e Galo, uma vitória do Galo, natural. E na sexta, Fortaleza e Juventude, uma vitória do Fortaleza. Aí, na 36ª rodada, o Grêmio estaria a 2 pontos... e o Grêmio ganhar de São Paulo, né? Obviamente. O Grêmio estaria a 1 ou 2 pontos dessas duas equipes, ou seja, nada de desistir, foi o que colocou o César, essa é a conta. Vamos Foi aguardar. bastante vaiado, né, o César com esse tweet. Mas grande abraço, César Cidade Não, Dias. vamos lá. É difícil ser Vamos lá. otimista agora que a gurizada vem forte, né, César? Grande abraço. Eu já não sei mais do que eu me tô me apegando, Resultado mas- já aconteceu, né? Um resultado já aconteceu. Eu Valeu, tô- Rada, tá valeu. Valeu, passarinho, abraço. Valeu, Fabi. Tamo junto, 9-5, hein, E pô. tamo junto pra Apacholada aí também, com todo o carinho no chat, né? É isso aí. Muito obrigado a todo mundo. Valeu, nossos amigos da KTO, do Banrisul e do Hub 23 Food Hall, tá certo? É isso aí, gurizada. Até amanhã. Amanhã a gente tá de volta aí, 1h30 da tarde tem o Redação e às 8 tem o Papão Pachola. Tamo junto. Forte abraço. Boa noite de segunda aí pra todos. Tchau. Gurizada, aqui na descrição desse vídeo tem um link que te encaminha o contato da Vanessa. Vanessa é o comercial aqui da Rádio Pachola. Ela vai te mostrar como que a tua empresa e a nossa rádio vão fazer uma parceria de sucesso para alavancar os números do teu negócio. Linkzinho da descrição aqui, hein? Clica ali para tu falar com a Vanessa. Somos a Rádio Pachola, a maior web rádio independente do sul do Brasil. Oferecemos uma cobertura com profissionalismo, seriedade, mas acima de tudo, muito amor à camisa. Estamos com o Grêmio aonde o Grêmio estiver, celebrando a sua história e acompanhando os novos desafios. Nosso trabalho é repercutido na imprensa esportiva nacional e contamos muito com o apoio do povo azul. Diariamente, levamos informação a mais de 400 mil seguidores na web, distribuídos em 6 diferentes canais. Todos os meses, a Pachola alcança um público crescente, engajado e fiel, mais de 30 milhões de vezes. Com a web, levamos o Grêmio para os 5 cantos do planeta e temos muito orgulho e paixão pelo nosso trabalho. Já pensou em valorizar a tua marca na nossa programação e ter acesso a esse universo de seguidores? Vamos construir juntos uma solução para o teu negócio?